Estamos de volta para o primeiro bloco do programa e eu costumo começar aqui com Osmi porque ele geralmente levanta dados e tal. Mas tem uma coisa interessante, é que o Acre está entre os estados do Brasil que mais pratica violência doméstica e violência contra a mulher. Você tem esses dados aí? Procede? A nível do Brasil. E eu reafirmo e concordo com vocês que os dados sobre a violência contra a mulher ainda são preocupantes no país. Por exemplo, só para ter uma ideia, em 2016, na Central de Atendimento à Mulher, foi registrado 1.133.345 queixas. Do Brasil? No Brasil. O número foi superior em 51% com relação a 2015. Quer dizer, apesar de ter se criado a Lei Maria da Penha, uma série de movimentos de combate à violência contra a mulher, apesar disso, em 2015 nós tivemos 749 mil, para em 2016 nós temos 1.133.000. Quer dizer, no lugar de diminuir, continua aumentando a violência. E há, sim, de se combater isso. A que se deve esse fato, doutor, na sua avaliação, pela experiência que a senhora tem ali na vara de violência doméstica? Bom, primeiramente, agora em agosto, a Lei Maria da Penha completou 11 anos de vigência. E com a vigência da Lei Maria da Penha, nós podemos reconhecer a violência, se escandalizar até com a violência. Porque antes da vigência da Lei Maria da Penha, a violência acontecia entre quatro paredes. Sim. E ficava por ali mesmo. Ela não era notificada, era para garantir a família. Com a vigência da Lei Maria da Penha, não, isso mudou. Então, num primeiro momento, nós podemos até pensar que a violência aumentou. Não, o que acontece? As mulheres estão mais empoderadas com a vigência da Lei Maria da Penha, conseguem denunciar. Agora, aquela violência, no contexto de violência doméstica familiar, que ficava em quatro paredes, elas estão denunciando. Então, por isso que são esses números alarmantes. Mas o também que eu gostaria de falar é que apenas 10% dessa violência é notificada. Então, só 10%? Só 10%. Apesar desse número que eu disse aqui. É muito mais? Só 10%, é muito mais. É muito mais. Então, os números realmente são muito alarmantes, mas a realidade é muito mais, porque ela é subnotificada. Lidiane, isso. No caso aqui de Rio Branco, né, a prefeitura também trabalha... Exatamente. Acompanhando. Nós somos um dos poucos estados no Acre, aliás, no Brasil, que ainda possui uma secretaria de mulheres, né? Então, nós temos uma secretaria adjunta da mulher, que fica, na verdade, junto com a Secretaria de Direitos Humanos. Nós somos adjuntas, Secretaria da Mulher, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e Secretaria de Juventude. Então, nosso orçamento é menor, tudo é menor para que a gente possa trabalhar, mas mesmo assim, o nosso prefeito garante com que nós possamos trabalhar com as ações educativas. A doutora acabou de falar que essa realidade é muito mais chocante. Então, quando se fala que a violência aumentou, como o professor Osmi falou, posso chamá-lo de professor assim? Então, na verdade, não é que aumentou, professor na verdade, vida. então. É isso mesmo. Porque é mestre da vida, né? Então, o que acontece é que as mulheres estão mais empoderadas, tá chegando a política pública, que a Maria da Penha é uma política pública de 11 anos, que fez agora aniversário de 11 anos, e nós temos essa mulher viva para dizer o abuso que ela sofreu, é uma militante, né? Uma militante de vida. Sim. Agora, Maria da Penha vai receber, inclusive é uma das indicadas para receber o Prêmio Nobel da Paz, né? Então, assim, é uma mulher que conseguiu sair do ciclo de violência, que conseguiu pedir ajuda. E aí, no Acre, nós temos isso também, esse trabalho. Deixa eu dar uma informação sobre Maria da Penha. Claro. É uma farmacêutica cearense. Exatamente, Fortaleza. Que ela foi agredida pelo marido e ficou paraplégica. Exatamente, exatamente. Em virtude dela, em homenagem a ela, foi criada essa lei. Só exatamente, claro, para que as pessoas entendam quem é Maria da Penha. E hoje ela tem uma ONG, né? Sim. E faz um trabalho no Ceará e no Brasil inteiro e é referência mundialmente. A Lei Maria da Penha, né, é uma referência
para as lutas feministas do mundo inteiro. Então, ainda é uma lei que funciona assim, apesar de que a política pública ainda precisa chegar, nós sabemos dos desafios na gestão, nós somos gestão, um município pequeno, o Acre ainda é um estado com maior índice de estupro, acabou de sair, né? Uma pesquisa, e o maior índice de feminicídio, porque é o que a doutora falou, o nosso maior desafio é falar para quem está lá em casa, está na sua casa, né? Então, a educação tem que chegar aonde realmente Astéria, eu estou meio preocupado hoje comigo mesmo. Por que, Narciso? Porque Osmi já não me deixa falar nesse programa. Agora tem a Lidiane. Agora tem duas mulheres. Mas chegou a sua vez. Isso é ótimo. Chegou a nossa vez aqui também, né, doutora? As mulheres estão conquistando seu espaço. Olha aí, TV Rio Branco. Mais mulheres Depois na eu TV quero Rio falar Branco. sobre essa conquista de espaço. Depois Que eu as quero falar. mulheres ocupem os espaços dela, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas que tomam o meu espaço é Olha aí. Doutora, Sim. agora falando sério. Vamos lá. No Brasil costuma, diante de qualquer barbaridade, um crime hediondo, uma corrupção hedionda, aí se cria uma lei para combater. A senhora me deu uma justificativa interessante sobre os números apresentados pelo Osmi, e eu me convenci. É porque antes essa violência acontecia e ficava Nas paletas, dentro de casa. dentro de casa. Ainda fica muito. Ainda fica. Então, Mas... o que leva a crer que não houve esse aumento de fato da violência. Houve aumento da divulgação e do Da conhecimento. notificação. Mas o que eu acho que seria importante saber qual é a causa da violência doméstica, do casal, marido e mulher, pai, filho. Essa causa econômica, de origem social, Também. econômica, Cultural. amorosa, marital, matrimonial. Qual é a causa que mais predomina nessas questões? Na verdade, não tem uma só causa, são vários fatores. Inclusive várias até mesmo o machismo, né? o machismo cultura é o principal, machista, patriarcal, né? A nossa sociedade, infelizmente, ela é machista, racista e preconceituosa. E, enfim, somado isso, tem também o uso do álcool que ajuda os homens, potencializa os homens a cometerem os crimes contra as mulheres, né? O álcool, utilizar armas também. Enfim, e outra coisa que eu gostaria de falar é que a violência, ela não nasce com a pessoa, ela é aprendida. Então, o homem... Esse é um ponto... Muito... É adquirida? É adquirida. Ela, no ambiente, por exemplo, se tem o filho, vê o pai batendo na mãe, ele vai naturalizando aquela violência. E aí ele já vai começar a fazer essa violência na escola, com o coleguinha. Com a irmã, né, em casa. E quando a gente investiga esses antecedentes, digamos assim, antecedentes desses suspeitos, dos agressores, das vítimas, realmente a maioria, ou 100%, tiveram essa violência em casa. O Narciso levantou uma questão sobre qualquer problema que acontece no país, mais grave, cria-se imediatamente uma lei, o que é verdadeiro. Inclusive com a Lei Maria da Penha. Oi. Em nome do politicamente correto, essa lei, apesar de eu achar até justa, mas ela é inconstitucional. Qual lei? A Lei Maria da Penha é absolutamente inconstitucional, porque a Constituição dá proteção a todos, sem discriminar homem nem mulher, apesar de que eu achar que a lei é justa, até para você frear um pouco, tentar frear um pouco. Agora, porque ela protege um sexo. Ela não é abrangente, ela protege a mulher. Porque eu pergunto o seguinte: quando é o inverso, o homem que apanha em casa? A E Lei tem Maria muitos- da Penha pune o homem. É isso que eu quero saber. E pune a mulher. No Rio Grande do Sul, Você a Lei Maria da receberia Penha algum pune a caso na mulher. sua promotoria? Ou iria para a promotoria comum? Não, na verdade eu queria explicar, a Lei Maria da Penha ela não é inconstitucional. Ela está em plena vigência
protegendo as mulheres em situação de vulnerabilidade, de violência doméstica, no contexto de violência doméstica. Então, isso já, assim, ela não é inconstitucional. E ela está naquele princípio Não, ela é de tratar inconstitucional, os me iguais permite. Ela é inconstitucional de forma porque igual. ela fere um dispositivo do artigo 5º Ela contraria. da Constituição. Não, Ela contraria. Ela está contraria. protegendo. Não contraria. Tem uma outra história, né? Não É uma contraria, não. Constituição que foi feita Doutora, para homens e doutora, para me permite homens, dizer. né? Nós estamos vivendo uma sociedade artigo, segundo ou terceiro da Constituição. Todos são Eles- iguais perante a lei, Mas- independente de sexo, idade, gênero e tal, e tal, e tal. É por isso que... Mas ela está dentro de um princípio maior. Só que ninguém irá contra, ninguém irá arguir essa inconstitucionalidade, porque é uma lei justa. Então, Necessária. Necessária. Então ninguém irá arguir essa inconstitucionalidade. Mas ele citou, e se quiser eu cito o artigo da lei, do qual nós fomos signatários. A Constituição de 88. Mas Eu e esse jovem aqui. com toda a modéstia, a Lei Maria da Penha, ela está dentro de um princípio que é de tratar os desiguais, os iguais de Exatamente. forma igual, e os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Tem uma- Então, na sociedade, a mulher está sendo desigual. E mais uma coisa, Então, o a lei Estado não é precisa proteger, Sim. né? A justiça precisa proteger essa mulher, o negro, a criança, a pessoa que está em situação de vulnerabilidade social. Então, uma outra questão que, quem sou eu para dizer, mas as leis são regidas e feitas por homens. Né? A verdade é essa, e muitas coisas já mudaram desde a Constituição de 88. Principalmente a questão da mulher casada, né? O homem tinha direito adultério era o crime. adultério, a questão da mulher sair de casa, ela tinha que ter. Aqui no Acre tem até, inclusive, eu tenho um parente, um amigo, que tem lá um certificado que a mulher só podia sair de casa com autorização do marido. Isso tudo também foram leis que foram regidas, mas que com a questão que foi necessário mudar, porque nós precisamos evoluir, e a mulher, ao longo dos séculos e dos milênios, tem sofrido, né, não só a mulher, como outras pessoas também, né, outros grupos têm sofrido essa questão. Então é importante dizer que a Maria da Penha não é inconstitucional e que sim, ela é necessária para que as mulheres isso aí consigam ninguém discute, é ter justa vida, e consigam necessária, viver. acabamos de reafirmar. Exatamente. Agora, que ela fere um dos princípios, fere, Então mas... a gente precisa ter cuidado em dizer isso, porque assim, as Vamos- mulheres são as que mais a gente precisa empoderar, precisa ajudar. A questão, a Secretaria da Mulher, assim como outros órgãos do Estado, fazem esse trabalho educativo. Nós vamos nas escolas, nós amparamos essa mulher que chega no nosso centro de referência, que é o único na capital, que é a Casa Rosa Mulher, é o único centro de referência e apoio à mulher vítima de violência no Acre. Mas deixa eu fazer um No Acre, não, esclarecimento. em Rio Eu, ao Branco. dizer que a lei, Sim, eu vou claro. ler a Constituição daqui Claro, um pouco, tudo bem. para mostrar aqui, se fosse levar ferro e fogo, Houve ela... esse debate, inclusive, agora, que você está falando. eu acho justa, e tão justa é, que, por exemplo, nós também somos protegidos, eu e aqui esse vetusto amigo, protegido por uma lei de proteção ao idoso. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem também. Pois é, Aham, Estatuto da Criança e do Adolescente. Adolescente. Então, prestem atenção, eu estou considerando Não, claro. a lei justa Sim. e necessária. Caso Da concreto- mesma forma que a lei que protege os idosos e dá uma série ele coloca o idoso num patamar também superior de proteção. Eu acho justa e necessária. Claro. Eu fiz apenas esse comentário claro. para dizer que... Eu posso. Pois não. Na verdade, a Lei Maria da Penha, ela é uma das 3 melhores leis do mundo em exatamente. violência contra a mulher. E o que nós lutamos, nossa luta, sua também, Aham. Lidiane, é tornar efetiva essa lei e conhecida, que todos conheçam, que todo mundo conhece, Lei Maria da Penha, mas eles não sabem o que tem, qual é o conteúdo dessa lei. Então, nós buscamos, a nossa luta é para que ela seja conhecida e ela também é de proteção integral das mulheres, inclusive ela visa ressocializar o agressor. Então, ela não é inconstitucional. Mas deixa eu ler então aqui. Artigo Sim, mas- 5º e no artigo inicial. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Item 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Foi só por isso que eu fiz a observação. Mas aí é que tá. Os homens, a nossa luta. Na verdade, eu sei que a Lidiane é feminista. O que é o feminismo? É buscar igualdade de oportunidades e de direitos. Mas sem perder as prerrogativas de ser mulher. Mas nenhuma feminista perde, né? Então, esse é o fundamento da lei. Está buscando exatamente a igualdade de direitos e oportunidades das mulheres. Até porque essa questão que o senhor toca, fala que a mulher não perde a sua essência, na verdade também é cultural, né? Também é o meio, né? Essa doutora Lidiane, ela é muito provocadora, sabia? Muito obrigada, eu acho isso aí. Não, mas Narciso, permite-me aqui. Não, mas deixa eu ficar uma provocação. Quer dizer que a senhora disse que a mulher hoje pode sair de casa na hora que quer? Assim como o homem, Não. né? Vamos lá. Eu, para aceitar esse acordo, para não permitir que isso aconteça com as mulheres, então vamos dizer o seguinte: você só sai quando eu permitir e eu só saio quando você permitir. Porque esse negócio de deixar a mulher sair de casa na hora que quiser, eu não deixaria dormir, não, viu, gente? Tá certo. Muito bem. Não, vamos ver aqui, eu quero abordar uma questão de a mulher em busca da sua oportunidade. Eles usam uma palavra, não sei o que, horrorosa, empoderamento. Isso me dá um arrepio, mas tudo bem. Imagino, para vocês homens deve ser muito difícil ouvir isso. Mas vamos lá. Empoderamento é dar poder. A legislação eleitoral brasileira diz o seguinte, e aí não é fala em mulher nem homem, porque isso contrariaria a Constituição. Ela diz, para o gênero, um do gênero, ou sexo masculino ou feminino, é colocado 30% de vagas nas eleições de cada partido, né? Apresentar as chapas, tem 30%. Aquilo não é para mulher, como muitos pensam. Pode ser 70% para as mulheres, mas tem que ter 30% para o homem. Ou vice-versa. Não é isso? As mulheres que querem buscar tanto espaço, os partidos políticos têm a maior dificuldade do mundo de preencher esses 30%. Acabam prejudicando as chapas. Algumas vezes coloca a sobrinha, a empregada. Você não vê nas eleições dizer, fulano de tal, 0 voto, 1 voto. Não é porque ela não tinha voto, não, porque ela não era candidata, estava lá só para cumprir uma etapa. Não é verdade isso? Nesse particular, as mulheres não estão muito... Ainda assim, eu fui candidata em 2016, fui candidata a vereadora, para valer. Se eu soubesse, eu tinha votado em você. Pois é, olha, nós poderá ter uma próxima oportunidade, quem sabe, olha aí, eu vou cobrar, hein? Então, na verdade, o que acontece? Eu que sou de partido de esquerda, né? Acontece que na esquerda ou na direita, não interessa, o importante é a questão do empoderamento da mulher na política. Isso tem diminuído realmente, né? É uma coisa que a gente vem falando muito, a doutora fala de empoderamento, e a gente tem buscado, enquanto gestão também, o empoderamento dessa mulher em vários âmbitos da sociedade. E a política é uma coisa que a gente precisa transpassar, porque a política ela foi feita para homens, ela não foi feita para mulheres. Que isso, né? isso? Então, não, no sentido amplo da palavra, assim como a maioria das leis, assim como os livros dizem, a gente sabe, por exemplo, um exemplo, os anônimos que eram ditos nos livros antigamente, já sabe-se hoje que anônimos eram mulheres que escreviam, e para não dizer que eram mulheres, estava lá anônimo. Né? Então, os homens, muitas vezes, levavam até a questão das artes plásticas, as mulheres faziam as artes e os homens. Então, tem uma série de questões Você que sabe isso que na a política mulher só também começou é assim. a votar, não me engano, em 1934. Pois Ibrahim é, Mossoró. 32. 32, Né? 32. Em 62, Em né? Mossoró, também. no Mossoró, Exatamente, olha aí. Ah, que bom. Então, Foi. isso é pungente também, essa questão da mulher na política. É uma coisa que a secretaria também faz no sentido de empoderamento das mulheres, da sensibilização dessas mulheres, das nossas lideranças comunitárias. Hoje nós temos mais de 50 mulheres presidentes de bairro. Nós temos muitas lideranças comunitárias. E por que essas mulheres estão invisíveis. Mulher não vota em mulher, não? Justamente por conta de uma cultura machista. Porque a gente não é... A mulher é sempre colocada do lado. Tinha uma frase célebre, que todos vocês devem conhecer, que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Essa é uma frase ridícula.
muito triste de se ouvir, quer dizer, o homem sempre na frente, o homem é o cabeça da família. Sim. E quando se sabe que, na verdade, como o senhor mesmo disse, o seu acordo, né? Os relacionamentos são feitos de acordo. Vocês têm, inclusive, que me agradecer muito a mim, o Narciso, porque até a Constituição de 1988, o homem era o cabeça do casal. Sim, eu até gostaria de fazer... E nós acabamos com isso. Vamos ouvir a doutora e eu vou chamar um intervalo. Claro. No Código revogado, né, do Código Civil de 1916, a mulher, inclusive, ela não poderia receber herança. O marido era a cabeça do casal. E outra coisa também, ela tinha o conceito de mulher honesta e desonesta, que já não está em vigor mais, mas ainda tem o preconceito da sociedade que ainda considera mulher honesta e desonesta. Estamos lutando contra isso. Tem um outro avanço também na questão da trabalhadora rural. Os homens que recebiam tinham um certo benefício que só era atribuído para os homens trabalhadores rurais. A mulher que era trabalhadora rural não poderia receber esse benefício. E agora, né, há pouco tempo, a mulher também trabalhadora rural pode receber o benefício. Parece em caráter prioritário, né? Exatamente. Então, isso também é um avanço, né, se dizer. E que espero que essas mulheres possam ter Eu vou chamar o intervalo e eu volto daqui a pouquinho. Tem uma notícia interessante que eu pesquisei aqui. A Lei Maria da Penha colocou 140 mulheres na cadeia como agressoras. No lar, elas eram as agressoras e a Lei Maria da Penha as puniu. Inclusive um caso famoso no Rio Grande do Sul, eu acompanhei. Né? Então a Lei Maria da Penha é uma lei, como o Osmi disse, justa. Vamos ao intervalo, a gente volta já.